Será pelo cansaço da ficção? Um dos frutos do cansaço da ficção, a ausência de horizontes utópicos mais efetivos, a proliferação dos horizontes distópicos e só? A gente, na imaginação, só consegue conceber aquilo de mais negativo? Nessa situação aparentemente sem saída que a gente vê o país, será que está nos faltando uma imaginação política? A possibilidade de fabular um outro presente e um outro futuro para o país? Por que não dar vazão e dar força a essa concepção do inexistente, que tanto espaço teve para a literatura e para as artes durante tanto tempo? Por que não tentar ir além dos cenários mais nefastos? Por que não fugir, por exemplo, do horizonte tão agora alardeado, bizarramente, assustadoramente, de um retorno dos militares ao poder ou da eleição de uma extrema-direita? Por que só esses horizontes distópicos se apresentam e a gente não consegue responder a algo de mais imaginoso politicamente, de mais positivo, de mais otimista? Será que a gente perdeu, inclusive, a capacidade psíquica de recordar, como diz o Sebald? Será que a gente deixou de enxergar esses desmandos do passado, pelo menos um setor da sociedade brasileira que parece se render à máquina coletiva de recalque, não consegue enxergar o tamanho do fracasso histórico das ditaduras e dos regimes autoritários? Sabe o que todas as histórias que você gosta têm em comum? Para um cara chamado Joseph Campbell, todas elas são sempre iguais. Ou melhor, todas as narrativas heróicas têm a mesma estrutura. Campbell foi um professor de literatura dos Estados Unidos que estudou mitologia como poucos. Para ele, os mitos do passado nos ajudam a compreender o presente e a nós mesmos. Morreu em 1987 e seu maior legado foi algo que se tornou conhecido como a jornada do herói. O herói é sempre alguém, homem ou mulher, que dedicou a vida para algo maior que ele mesmo. E todas as culturas têm seus heróis. A jornada do herói divide em etapas cada passo do protagonista. Veja se não soa familiar. Ele começa sempre no mundo cotidiano, a vida normal. Daí recebe um sinal, algo ou alguém que vem tirar a pessoa daquele lugar. É o chamado à aventura. Logo depois tem a recusa do chamado, quando ele primeiro não quer ir, mas alguma coisa acontece e ele vai. No meio do caminho, várias provações, dificuldades, tentações, coisas dão errado, a arma quebra, fica preso no buraco, mas calma, o herói muda, percebe alguma coisa, recebe uma ajuda mágica e consegue. Daí é só voltar para casa, para o condado, para o mundo normal. Mas agora, ele é uma pessoa diferente, pessoa nível 2. Campbell não apenas encontrou semelhança nas estruturas das histórias, mas também nos personagens. Ele usou a teoria dos arquétipos que o psicólogo suíço Carl Jung desenvolveu para encontrar modelos de personagens que se repetem em todas as histórias de todas as sociedades. Alguns deles. O mentor, que ajuda o herói com dicas. A sombra, a energia do lado escuro, normalmente o vilão. E, é claro, o herói. Matrix, 007, Exterminador do Futuro, Mad Max, Poderoso Chefão, Karate Kid, King Kong, Indiana Jones, Rei Leão, Rocky, Titanic, Shrek. Tá vendo como tem um padrão? Campbell não inventou uma regra, uma fórmula para escrever histórias. Mas perceber as simetrias entre narrativas pode nos ajudar a encontrar a melhor narrativa para a nossa própria história, para a nossa vida. Mas essa é uma outra história. Eu diria que as pessoas nunca leram tanto quanto hoje, só que elas estão lendo outras coisas. Surpreendentemente, a palavra escrita ganhou imenso espaço na cultura contemporânea. Aquilo que a gente imaginava sempre em projeções do futuro feitas décadas atrás, a gente imaginava algo muito mais visual, muito mais falado, do que a troca que a gente tem feito, a comunicação mais habitual hoje. A gente tem trocado palavras, escrito palavras uns para os outros constantemente, quando a gente teria a chance de
mandar mensagens e falar e nos ver um ao outro constantemente. A tecnologia nos levou a esse lugar que se esperava chegar e, surpreendentemente, quando a gente chega, a gente não desiste da palavra escrita. Pelo contrário, a gente se aferra à palavra escrita como nunca antes. Então a gente tem lido muito, escrito muito. A questão é o que a gente tem lido e o que a gente tem escrito. Como a gente tem se entregado a essa comunicação constante, mais cotidiana, o que é bonito, esse ímpeto de comunidade que nos acomete a muitos, e essa troca constante de ideias, mas que, em certo momento, retira a própria noção de uma solidão e de uma introspecção e de uma reflexão mais lenta e calma sobre as coisas. Eu, pessoalmente, sofro disso como qualquer um. Produzo pouco, escrevo lentamente, também porque me sinto muitas vezes afastado da leitura literária, muitas vezes afastado da escrita, de uma prática cotidiana de escrita. Escrever para mim nunca foi fácil e agora é difícil por razões distintas. O cansaço da ficção é também um cansaço da leitura, é um sem-sentido da leitura que nos abate muitas vezes e que me abate também pessoalmente. Não é por ser escritor e por trabalhar com isso que eu me veja protegido desse cansaço. Pelo contrário, se eu estou falando disso aqui é porque justamente sofro isso fortemente. Às vezes a leitura não faz nenhum sentido, às vezes a escrita não faz nenhum sentido. E, no entanto, há momentos em que isso se desfaz, há momentos de muita força e muita pujança em que ler um livro é uma experiência marcante para mim, e há momentos em que a vontade de escrever é forte, poderosa, me toma e se torna de novo essa necessidade, esse imperativo de que eu falava antes. Então eu sinto que a gente está em conflito, nesse conflito íntimo, de saber que talvez convenha fazer outra coisa, mas se vê impelido por uma certa rotina, por uma certa inércia a continuar na comunicação superficial e comezinha de sempre. E, enfim, estamos em batalha com nós mesmos, assim, uma batalha para dar algum sentido mais concreto, mais produtivo para isso que a gente faz e transformar a palavra em algo mais expressivo do que essas trocas habituais. Perceber que não só o pessoal é político, mas o político é pessoal. O político se fez marcadamente pessoal. E tudo que é da ordem do político a gente tem sentido pessoalmente. Sentido com muita força. Tem nos ferido, tem nos tocado de maneiras muito extremas.